Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que eu comi nos 12 dias da reintrodução do programa Whole30. E como a base do programa é o planejamento, um dia antes da reintrodução eu fiz compras na loja de produtos naturais para abastecer o meu armário e minha despensa com as coisas que eu não pude comer ao longo desses 30 dias. Então aqui no caso eu comprei pasta de amendoim, arroz, pipoca, arroz para risoto, tapioca, enfim, várias coisinhas para eu poder fazer a reintrodução. Como o primeiro dia de reintrodução são as leguminosas, eu deixei a minha lentilha e meu grão de bico de molho para eliminar os fitatos, que são o que causam, muitas vezes, o desconforto nas leguminosas. Então, finalmente chegou o dia 1 da reintrodução e eu comecei o meu café da manhã fazendo um omelete e colocando um pouco de pasta de amendoim nele para ver como que ia ser. Depois, eu já lavei o meu grão de bico e a minha lentilha que eu tinha deixado de molho a noite toda e já coloquei cozinhar para poder fazer o meu almoço e o meu jantar. Aqui eu tô colocando o grão de bico na panela de pressão, ficou cerca de 20 a 25 minutos cozinhando e depois eu já lavei, enxaguei bem a minha lentilha e também levei cozinhar. Então esse foi o meu almoço do dia 1 da reintrodução. Eu fiz um frango assado empanado na farinha de amêndoas. Essa é a minha salada morna de lentilha, que ficou uma delícia, e salada. Pro meu jantar eu fiz uma almôndega de carne, palitinhos de cenoura e para acompanhar a pastinha baba ganoush de berinjela e o hummus de grão de bico. Dia 2 da reintrodução e eu vou contar para vocês como que tá sendo esse segundo dia depois que eu reintroduzi as leguminosas. Então, como vocês viram, no primeiro dia da reintrodução, que na verdade é o 31º dia, né, na quarta-feira, eu escolhi reintroduzir as leguminosas. Tem a opção de reintroduzir um álcool sem glúten, então no caso poderia ser um vinho, mas como eu ando bebendo super pouco, eu resolvi pular essa parte e ir direto para a segunda reintrodução, que é das leguminosas. Então, eu escolhi leguminosas que eu costumo comer. Eu não tenho o hábito de comer arroz e feijão todos os dias, por exemplo. Nem sou tão chegada assim em feijão. Então, naturalmente, eu não fiz feijão, até porque eu gosto de comer arroz e feijão junto. E não pode comer um arroz agora. Não, ontem não podia, né, no caso. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi a lentilha, que é uma leguminosa que eu costumo comer aqui em casa, e o grão de bico, que eu gosto bastante também. Então, com a lentilha eu fiz uma salada morna, que é uma receita que eu faço bastante aqui em casa, e com o grão de bico eu fiz um hummus que também gosto muito. Então, como que eu me senti, né? E como que eu tô me sentindo em relação a isso? Eu comi a lentilha na hora do almoço, foi super tranquilo. Não senti nada, não fiquei estufada, então foi tranquilo. Aí, à noite, eu fiz o hummus com almôndega e com palitinhos de cenoura crua, que eu gosto bastante. E aí, enquanto eu tava comendo, eu já comecei a me sentir estufada, minha barriga já começou a inchar.
E depois eu fiquei com um pouco de gases. Nada muito expressivo, mas fiquei com um pouquinho de desconforto. E aí hoje eu tô sentindo que eu ainda tô um pouquinho inchada, talvez assim, sabe? A barriga tá um pouquinho estufada. Mas também os gases passaram, então não é uma coisa assim que gera um grande desconforto. Ah, e esqueci de contar também que eu comi um pouquinho de pasta de amendoim no café da manhã. De vez em quando eu como pasta de amendoim, então eu comi um pouquinho de pasta de amendoim no omelete que eu comi de manhã com banana, e também não senti nada, tá? Mas foi uma quantidade bem pequena. Então, o meu, assim, o que eu observo, né, já não é a primeira vez que eu faço a reintrodução do Whole 30, as leguminosas, da outra vez também foi a mesma coisa. Primeiro, o grão de bico é das leguminosas uma das mais difíceis de digerir, né? Inclusive, tem várias pessoas que falam pra gente tirar a casquinha do grão de bico, depois que você deixa de molho, cozinha, tem aquela película. Que aquela película, se você tirar, vai melhorar a digestão. Só que assim, eu já fiz isso uma vez, gente, e tem que ter muita paciência. Muita. Então, dessa vez eu tirei o máximo que soltou por cima e foi assim mesmo. Mas o grão de bico é uma leguminosa que é de difícil digestão, então pode ser por isso também. Então, assim, pra mim, o que fica claro dessa questão? As leguminosas não são coisas que eu vou inserir no meu dia a dia. Não vai ser uma coisa que eu vou comer todos os dias. Tem gente que come arroz e feijão todo dia e tá tudo certo. Eu não vou comer porque não é uma coisa que costuma me fazer muito bem. Fico um pouco estufada, com gases. E aí, eu sempre falo que, assim, não é que o Whole 30... Uma pergunta comum que eu já vou até responder aqui, que eu acho bem interessante, muitas pessoas me perguntam assim, se o Whole 30 gera alguma sensibilidade. Porque, você tirou por 30 dias. Então, será que é porque você ficou 30 dias sem, que agora você tá comendo e tá ficando meio desconfortável? Não. O Whole 30 não gera nenhuma sensibilidade. A gente já tinha aquela sensibilidade, só que no dia a dia, a gente vai se acostumando com os sintomas. O corpo, gente, é uma máquina perfeita, ele se adapta às coisas desconfortáveis. Ele se adapta. Então a gente aprende a conviver com aquilo e acaba minimizando aqueles sintomas depois de um tempo também. Então, provavelmente, eu já faz um tempo que eu não como leguminosas todos os dias, então provavelmente vai ser uma coisa que eu vou esporadicamente ali introduzir na minha alimentação, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, de acordo com a minha vontade, uma pá de amendoim, uma lentilha, um grão de bico, vou deixar para momentos especiais que eu quero realmente comer um hummus, talvez deixar para comer na hora do almoço, que é quando nossa digestão tá um pouco melhor, não comer à noite, né, como eu fiz. Então, é legal, assim, ir percebendo isso, que você tá mais apto a fazer escolhas mais inteligentes. Então, é isso. Hoje, volto pra dieta Whole 30. Amanhã, continuo na dieta Whole 30. E no sábado, vai ser o dia de reintroduzir os cereais sem glúten, que eu escolhi reintroduzir um arroz de risoto e a pipoca, que eu estou super ansiosa. Amo uma pipoca, tô com bastante saudade. Então, vamos ver como vai ser. Voltando pro Whole 30, esse foi meu almoço: bolinhos de frango, ratatouille e salada para acompanhar. Pro jantar eu fiz um guacamole, chips de batata doce e um chili para acompanhar. Dia 3 eu fiz um omelete com banana e pastinha de avelã e o cafezinho de sempre. Pro almoço eu fiz uma abobrinha recheada com carne moída. Aqui eu fiz um patacones de batata da terra para acompanhar guacamole e salada. No dia 4 é o dia da reintrodução dos cereais sem glúten e eu finalmente pude fazer de novo a minha panqueca de banana com ovo e aveia, que eu gosto tanto e comia quase todos os dias quando eu não tô fazendo Whole 30. Aí eu deixei a receitinha pra você e é muito fácil de fazer. Eu escolhi fazer com farelo de aveia sem glúten. Naturalmente a aveia não vai glúten, mas às vezes algumas aveias têm glúten por conta da contaminação cruzada. Pro almoço teve risoto de camarão. Obviamente que foi sem queijo, sem manteiga e sem vinho, mas ficou uma delícia.
E no sábado à noite, finalmente eu pude comer a minha pipoquinha assistindo o festival Sanremo, que eu gosto muito. No dia seguinte a gente volta pro Roll30 e esse é meu café da manhã de sempre. Bananinha com ovo mexido. Hoje é o dia 5 da reintrodução do Roll30 e ontem foi feita a reintrodução dos cereais sem glúten e eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. De almoço, a gente escolheu fazer um risoto com arroz carnaroli, porque risoto é uma coisa que volta e meia a gente faz aqui em casa, né? Então, é uma das coisas que eu vou repetir aqui de novo. É bem importante a gente escolher coisas na reintrodução que fazem parte do dia a dia. Então, escolhi fazer um risoto, né? Então, a gente fez um risoto de camarão, obviamente, sem o vinho e sem manteiga e sem queijo, mas ficou super gostoso. E então comemos o risoto de almoço e pra mim foi super tranquilo. Não senti nada, realmente nada. E aí à noite, finalmente reintroduzimos a pipoca, que era algo que eu estava com bastante vontade de comer. Eu adoro pipoca. É uma coisa que eu comia muito mais antes, comia. Mas assim, eu tava sentindo falta, porque pelo menos geralmente uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu como uma pipoquinha feita em casa, óbvio, na panela. Nada de pipoca de micro-ondas. Então a gente fez uma bacia enorme de pipoca. E assim, gente, eu comia pipoca, fiquei de boa. Só que eu acho que eu dei uma exageradinha na quantidade. E aí eu achei um pouquinho pesado. Mas eu acho que foi mais porque realmente eu comi demais, assim, sabe? Muita pipoca. Porque eu lembro que da última reintrodução, eu não tive nenhum problema com a pipoca, mas eu comi um pouquinho. Dessa vez eu me empolguei, comi demais. Mas assim também, foi tranquilo, sabe? Só fiquei um pouquinho estufada e foi isso. Logo passou também. No dia seguinte, hoje, na verdade, né? Acordei super bem, tô super bem, não tô sentindo nada. E isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento durante o programa, é como que a gente fica durante os dias seguintes, né? Por isso que existem 2 dias que a gente volta a comer igual no Roll30, porque é pra você zerar de novo e ficar observando os sintomas, tá? Então, assim, estou tranquila, né? Acredito que eu não vou ter nada, da última vez também não tive nada. Então é isso. E aí a próxima reintrodução vai ser laticínios. E aí esse eu tô assim tranquila porque eu não costumo comer muitos laticínios no meu dia a dia. Na verdade, de toda a categoria, geralmente o que eu mais como, assim, que volta e meia eu como é queijo. São queijos, tipos de queijos diferentes. E eu não costumo ficar muito bem. Não costumo reagir muito bem a laticínios porque eu tenho uma certa intolerância à lactose. E então vamos ver como que vai ser. Pro almoço e pro jantar de domingo, a gente pediu um frango assado e teve um vinagrete para acompanhar. No dia seguinte, ainda no Roll30, fizemos um espetinho de mignon de porco e legumes para acompanhar. Dia 7 foi dia de reintroduzir os laticínios e pro almoço eu fiz um pimentão recheado com queijo gorgonzola que ficou uma delícia, carninha e salada para acompanhar. No dia seguinte eu voltei pro Roll30 e esse foi meu almoço. Eu fiz uma carninha de porco, um purê de batata salsa e chuchu com cogumelo refogado e salada para acompanhar. Dia 8 da reintrodução. E ontem foi o dia de introduzir os laticínios. E aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi. Eu já não costumo, já falei aqui algumas vezes que eu não costumo comer muitos laticínios, porque eu já sei que não me faz muito bem. E também a verdade é que eu não sou muito fã, digamos assim, de leite, iogurte, essas coisas. Agora, o tal do queijo, o queijo sim, o queijo eu gosto bastante. E é uma coisa que eu vinha nos últimos meses consumindo até em excesso, mesmo sabendo que eu tenho uma certa intolerância à lactose, que não costuma me cair muito bem. Eu gosto muito de colocar queijo para gratinar as coisas. Então, por exemplo, faço um arroz de forno, um escondidinho, botar aquele queijinho no forno e dar uma gratinada. Eu acho que levanta qualquer prato. Então, o que eu decidi reintroduzir? O queijo, obviamente. Então, eu tinha escolhido 2 coisas. Na hora do almoço, reintroduzir um gorgonzola recheado num pimentão, que eu gosto muito dessa combinação do pimentão com gorgonzola. E à noite eu tinha pensado em introduzir um queijo coalho, porque é também um queijo que às vezes a gente consome aqui no churrasco aqui em casa, e eu queria ver como que ia ser. Então, no almoço, como vocês puderam ver, eu fiz o pimentão recheado com gorgonzola.
E foi bem tranquilo, não senti nada na hora. Eu lembro que da última vez que eu reintroduzi os laticínios do último Holter, eu senti dor de cabeça logo depois que eu comi. Dessa vez eu não senti. Porém, mais pro final do dia, eu comecei a sentir um pouquinho estufada e um pouco de gases, mas muito pouco. E aí o que aconteceu? À noite eu ia reintroduzir o queijo coalho e eu não tive fome e acabei não fazendo essa reintrodução. Porque uma das coisas que eu busco levar na prática, né, que é assim, se eu não tô com fome, eu não vou comer. E aí eu lembro que eu tomei café da tarde, eram umas 5 horas, eu tava com bastante fome, então eu comi ovo, banana, enfim. E aí tava esperando vir a fome para fazer o meu queijo coalho. E a fome acabou que não veio. E eu, por que também que eu acho que isso aconteceu? Pelo fato de ter comido o queijo na hora do almoço, né? Eu acho que o que aconteceu? Acabou prejudicando um pouco a minha digestão. Então, o fato de eu não ter sentido fome é porque eu ainda estava digerindo aquele queijo que eu comi na hora do almoço, né? E também o meu café. E aí acabei não tendo fome nem vontade de comer. Eu cheguei até a cogitar comer uma sopa que eu tinha pronta, mas aí eu falei, eu não estou com fome. Porque no primeiro momento eu pensei que assim, eu acho que é o queijo, então não vou comer queijo. Mas aí não quis nada, então passei. A minha última refeição foi às 5 horas da tarde. E agora já, nesse dia, né, hoje já voltei pro Holturi, e é isso, então me sentindo bem, assim, acordei bem, porque assim, uma das coisas que o Holturi fala pra gente observar os dias seguintes, então hoje eu tô tranquila, não tive mais gases, não tive nenhum sintoma, dormi bem, acordei bem, então foi isso, assim, fiquei até surpresa, porque da última vez realmente eu tive um sintoma logo na hora, mas também dessa vez eu comi um pouco menos do que da última vez, né? Então, assim, a minha questão com os laticínios é que eu confirmo aquilo que eu já imaginava. Tem que ser, o ideal seria eu não consumir, e quando consumir, então ser consumir isso de uma forma bem esporádica. Então, deixar realmente para momentos talvez muito especiais, que realmente tenha, né? Por exemplo, sei lá, uma pizza que vá queijo, ou algo muito especial mesmo. Então eu escolho as minhas batalhas, digamos assim, se eu realmente gosto daquilo. Acho que eu comentei até no vídeo que eu explico sobre a reintrodução, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, que uma das coisas que eu aprendi é isso, assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito fã de sorvete, e sorvete vai muita lactose. Então, aí é uma batalha que eu escolho não lutar, digamos assim. Agora, um queijo, algo assim, eu já gosto mais. Então aí fala assim, não, essa lactose aqui, essa vai valer a pena se eu vou consumir. Então não é que eu nunca mais vou consumir isso, mas agora eu consumo com mais parcimônia e sei também os efeitos. Então, por exemplo, uma das coisas que provavelmente eu vou dar preferência, se eu for consumir meio-dia, na hora do almoço, que é quando o nosso fogo digestivo tá maior, pra ter o dia inteiro pra digerir aquilo, né? Então é uma das coisas assim que eu vou observando e vou fazendo escolhas. Então é isso. A próxima e a última reintrodução vai ser a reintrodução do glúten, e essa eu tô bastante ansiosa, porque eu tô louca de vontade de comer um pão francês. Da última vez eu não reintroduzi pão francês, eu reintroduzi pão de fermentação natural, e foi melhor do que esperado. Mas vamos ver o pão francês dessa vez. E é isso. Então, hoje volto pro Holturi, amanhã volto pro Holturi, sexta-feira eu venho mostrar pra vocês o que eu escolhi, que tem glúten, e depois contar pra vocês como que foi a experiência. À noite, como eu dei uma esfriadinha, fiz uma sopinha de frango com legumes. No dia 9, continuamos no Holturi e aqui eu fiz um frango assado junto com batata doce, cenoura, cebolinha e salada. Para o jantar, eu fiz um bacon na air fryer, um abacate que já estava bem madurinho, um omelete de cogumelos e tomatinho. Essa combinação ficou ótima. No dia 10, finalmente foi o dia de reintroduzir o glúten, que é o último item, e eu escolhi um pão francês para o café da manhã. Dei uma esquentadinha no pão para ele ficar mais crocante e mais gostoso, e recheei ele com um pouquinho de manteiga ghee e ovo mexido, e um cafezinho para acompanhar. Simplesmente eu estava nos céus e feliz da vida por comer um pãozinho. Pro almoço, eu resolvi fazer uma panqueca recheada com carne moída e molho vermelho.
Para massa de panqueca foi bem fácil, eu coloquei o trigo e substituí o leite por leite de castanha, tá? E a panqueca ficou uma delícia e óbvio uma saladinha para acompanhar. Gente, hoje é o 10º dia da reintrodução do Whole30. E eu vim contar um pouquinho, só rapidinho, essa questão da reintrodução hoje, que é a do glúten. E aí eu escolhi reintroduzir pão francês, que é uma coisa que eu amo. Não como muito, né, sei lá, não como pão todos os dias e tal. Mas aí, por que eu resolvi falar isso aqui também? Porque, assim, gente, eu geralmente culpava o pão, já falei isso aqui várias vezes, culpava o pão por todos os males da minha digestão. E aí eu tô vendo que tadinho do pão, nem é culpa dele todo. Eu comi hoje, no café da manhã, um pão francês com ovo mexido e a outra metadinha com manteiga ghee. Tranquilo, não senti nada, não estufou a barriga, nada. Na hora do almoço, como vocês viram, eu fiz uma panqueca recheada com carne moída com molho vermelho. Eu amo panqueca. E essa receita que eu costumava fazer, geralmente eu fazia bem pouco, porque ela vai leite e farinha de trigo. E aí, eu resolvi fazer ela hoje e, óbvio, substituí o leite por leite de castanha e coloquei o trigo. Gente, ficou uma delícia, ficou super levinha a panqueca. Comi, não tive nada. Agora à tarde eu até esqueci de mostrar aqui, mas eu comi de novo mais um pão francês. Dessa vez eu recheei com banana e canela e um pouquinho de pasta de castanha. Agora eu fiquei um pouquinho de leve, assim, um pouquinho estufadinha, mas não estufada, mas só um pouquinho assim. E só assim, tô bem tranquila. E aí, engraçado porque eu já falei que eu sempre culpei o glúten. Sabe por quê? Às vezes eu comia e ficava, gente, com a barriga estufada, parecendo um baiacu. Assim, parecia que eu tava, juro, grávida de, sei lá, uns 7, 8 meses. Bizarro, bizarro. E eu não tive isso ainda. Depois, nenhuma reintrodução do Whole30 eu tive isso. E eu tô achando que é a junção do glúten com a lactose que me faz ficar assim. Depois que passar o Whole30, né, que essa é a última reintrodução oficial, amanhã e depois eu volto pra dieta Whole30 e a partir de terça-feira, não, de segunda-feira, na verdade, que eu tô livre, assim, né? E eu vou fazer um experimento de comer, não sei quando ainda, mas comer um alimento que tenha glúten e lactose junto, provavelmente talvez vai ser uma pizza. E vou ver como que vai ser. Se eu vou ficar estufada, se eu não vou ficar, enfim, vamos ver como que vai ser esse experimento. Mas a minha ideia é fazer realmente como um experimento do Whole30, como volto depois a comer Whole30, porque é uma forma de isolar, né? Então, tô curiosa, vou fazer esse experimento depois, provavelmente semana que vem, e venho contar pra vocês. Mas, por enquanto, a introdução do glúten tá bem tranquila. Hoje, à noite de janta, eu vou fazer um shakshuka, que é um molho vermelho, que já tá pronto aqui, né? Foi o mesmo molho que eu usei pra panqueca. Então, vai ser um shakshuka com... shakshuka é molho vermelho com ovo, né? Tipo ovos ao purgatório, enfim, tem várias receitas, vários nomes para uma receita praticamente igual. E aí vou comer, eu gosto muito dessa janta, porque ela é uma janta super prática, e geralmente eu como com pão de fermentação natural. Então passei na padaria hoje à tarde, comprei pão de fermentação natural, obviamente já comprei mais de um, vou fatiar e vou congelar. E gosto do pão de fermentação natural porque ele é de mais fácil digestão. E na última reintrodução do Whole30 eu testei com pão de fermentação natural, foi bem tranquilo. Hoje eu vou comer agora à noite com o shakshuka. E é isso, vamos ver como que vai ser amanhã. E eu vou contar pra vocês. Mas por enquanto, tô bem empolgada porque tá tudo tranquilo por aqui. Nos últimos 2 dias, confesso que eu já tava um pouco cansada e esqueci de registrar muito, mas tá aí as minhas últimas refeições, Whole30. 12º dia da reintrodução e último dia do Whole30 pra mim. Como eu comentei lá no começo, eu escolhi não fazer a reintrodução do álcool, então por isso que eu tenho aí 3 dias a menos. No caso, se você fosse reintroduzir o álcool, você teria 15 dias de reintrodução, né? Então eu vou contar um pouquinho pra vocês o meu veredito, assim, o que eu percebi ao longo dessa reintrodução. Primeiro eu queria falar de novo, reforçar o quanto foi importante fazer a reintrodução. É a segunda vez que eu faço a reintrodução completinha, certinho, e é muito bom
como eu sempre falo, é o ouro do programa. É muito positivo fazer a reintrodução. É muito curioso, é muito interessante ver realmente o impacto dos alimentos no nosso corpo. Então, vou falar aqui pra vocês de uma forma geral. Já comentei ao longo do vídeo, mas vou resumir agora meu veredito, como foi pra mim a reintrodução de cada um dos itens. Então, como eu comentei, eu pulei o álcool e a primeira reintrodução que eu fiz foi as leguminosas e eu escolhi lentilha e grão de bico. A lentilha foi super bem. Agora, o grão de bico eu tive bastante desconforto abdominal e gases, que foi logo depois que eu comi, enquanto eu tava comendo já, e depois, como eu comi na janta, foi meio que a noite toda, até o outro dia de manhã, bastante desconforto e bastante gases. Então, percebi que eu já, da outra vez também foi um pouco dessa forma, e o grão de bico é uma leguminosa de difícil digestão, então, provavelmente é uma coisa que, assim, eu vou incluir bem esporadicamente na minha alimentação, provavelmente quando eu for comer um hummus. De vez em quando eu fazia grão de bico para comer como salada, mas já é uma coisa que eu não vou comprar mais, não vou evitar ao máximo. E aí, a segunda reintrodução foram os cereais sem glúten, no caso aqui eu escolhi o arroz, o risoto, na verdade, e a pipoca. E os dois foram mais tranquilos. Eu acho que o do cereal sem glúten foi a reintrodução mais tranquila que eu tive. Realmente eu não senti nada, como se eu tivesse comido Whole 30. Então foi super bom. Então é uma coisa assim que eu não costumo comer arroz aqui em casa todos os dias, arroz e feijão, mas de vez em quando, só uma vez por semana eu costumo comer arroz, então vou manter, né, dessa forma. Pipoca também é uma coisa que de vez em quando eu consumo, então não acendeu nenhum alerta aqui pra mim. E aí eu fui pra terceira reintrodução, que foi dos laticínios, que aí foi uma reintrodução dessa vez um pouco... A minha amostra, digamos assim, não foi muito grande. Então, eu não sei se ela foi, assim, uma reintrodução muito valiosa em termos de informações. Por quê? Eu tinha planejado reintroduzir o gorgonzola, que eu reintroduzi no almoço, não senti nada. Isso até foi uma surpresa, porque na última vez que eu fiz a reintrodução, eu tive dor de cabeça, não senti nada. Mas à noite eu tinha planejado reintroduzir um queijo coalho. E aí, eu não senti fome, eu não senti vontade e eu não comi. O que eu acho que é bom, porque respeitar isso é uma das coisas importantes, né? Respeitar a fome e tudo mais. Mas aí eu não consegui ter uma amostra melhor. Mas tudo bem, porque eu já sei que os laticínios não me fazem muito bem, porque eu tenho uma intolerância à lactose, eu já fiz exame. E também é uma coisa que eu costumo evitar. Então, também quando for comer laticínios, eu escolho bem quando e a forma que vai ser principalmente. Como eu costumo gostar de todos os laticínios, queijo é o que eu mais gosto, então eu escolho consumir laticínios dessa forma. Então vão ser escolhas mais cuidadosas, digamos assim. E aí, por último, foi a reintrodução do glúten, que também foi uma surpresa da última vez e dessa vez também, que eu não tive nada. Eu comi um pão francês de manhã, tranquilo, e depois à noite eu comi um pão de fermentação natural, também super tranquilo. Eu sempre falei assim que o glúten me fazia mal, mas hoje eu acredito que é porque geralmente quando eu como um glúten, eu como lactose junto. Por exemplo, pizza, um pão com manteiga, enfim. Então, eu acho que é essa junção dos dois, essa combinação que não faz muito bem. Mas eu vou experimentar. Eu vou experimentar ela. Provavelmente um dia eu vou pedir uma pizza. Eu vou fazer como se fosse no Whole 30. Vou ficar 2 dias Whole 30, comer mais 2 dias Whole 30, porque aí eu consigo ter uma ideia melhor. Mas esse foi meu veredito final. Então, de novo, eu acho que assim, o que eu saio disso, né? Eu vou gravar outro vídeo que eu vou comentar todos os meus aprendizados, minhas percepções em relação ao Whole30, mas eu já quero deixar aqui, principalmente nesse vlog de reintrodução, assim, que foi muito valioso descobrir essas coisas. E a partir disso, agora eu consigo tomar decisões mais conscientes. Não quer dizer que eu nunca mais vou comer essas coisas, mas agora eu escolho melhor como que vai ser, quando vai ser, como vai ser, enfim. Então é isso. Se vocês curtem esse conteúdo de estilo vlog, porque esse aqui teoricamente é o último que eu fiz aqui, né, pra encerrar esse processo do Whole30, mas se vocês gostam de ver esse formato, curte o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo pra eu fazer mais, trazer um pouco mais da minha rotina pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar como que foi o Whole30 dos lados de cá. Se nunca fez, que talvez tenha inspirado vocês. E eu ainda vou gravar um vídeo contando um pouquinho de todas as minhas percepções e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!